aplaudi-lo, Ele é digno, e vamos celebrar o nome do Senhor. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Aplauda bem forte a esse Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome. Aleluia, Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, Pai. Aleluia. Precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, choque o seu. Perto de nós, todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar ao Salvador. Está perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o céu. Agora então vamos ficar em pé com a nossa Bíblia. Levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder levantá-la. Amém? Todo mundo está pronto para ouvir a palavra? Aleluia! Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta
Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, esta é a tua bendita palavra. Que nesta manhã, Senhor, ela mais uma vez seja aos nossos corações o lenitivo para a nossa alma. Senhor, que ela nos console, nos edifique, nos exorte, traga salvação, aponte o caminho da reconciliação e da vida eterna. Conceda ao pregador, ó Pai, a tua graça, a tua sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Quando nós olhamos o que acabamos de falar, eu nunca mais serei o mesmo. A palavra de Deus sempre nos transforma. Nunca, você pode lê-la, mas sempre, ela sempre é nova ao nosso coração. Sabe por quê? A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Amanhã é o dia das crianças. Quantos aqui já foram crianças? Isso. Nós não conseguimos ser mais crianças no tamanho, mas o Senhor deseja que nós sejamos sempre crianças a respeito da maldade. Sermos como crianças, tão interessante isso. Sermos como crianças. Eu queria que você hoje voltasse novamente a entendesse algo tão precioso. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 14, há uma expressão final que diz assim. O verso 14 diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu queria destacar essa expressão final aqui. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Vamos ler juntos? Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Não está falando aqui nada dos pais entesourarem dinheiro para os filhos. Tem pais que dizem assim: eu quero deixar para cada um dos meus filhos uma casa, um apartamento, quero deixar bens. Querido, se você puder deixar, tudo bem, não é pecado não. Mas a sua ambição maior deve entesourar para os filhos, para as crianças, para outra geração, para os seus filhos e para os seus netos e até, pela bondade do Pai, para os seus bisnetos. Mas a pergunta é essa: o que os pais devem entesourar para os filhos? Qual o tesouro que nós devemos deixar de legado para os nossos filhos? Eu creio que o primeiro deles é sempre o primeiro. Chama-se o temor do Senhor. Sabe, quando você pode passar isso para os seus filhos, para a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tudo começa com o temor do Senhor. A primeira riqueza desse tesouro que você vai deixar, a palavra diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Quando você lê o livro de Provérbios, começando no capítulo 1, você vai começar a conhecer por que o temor do Senhor é esta riqueza para você deixar para os seus filhos. Hoje as crianças têm recebido tantos legados que não deixam qualquer influência. Influências positivas. Elas estão crescendo, sendo muitas vezes assim, alimentadas por situações, circunstâncias e momentos de tanta desgraça.
O que os pais devem tesourar para os seus filhos? O temor do Senhor. Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando você lê no capítulo 2, o verso 5, Provérbios 2, 5 diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós vimos hoje pela manhã, um espetáculo aqui à frente. Vimos essas crianças tocando violino, violoncelo, tocando. Elas crescem experimentando algo diferente. Começam vivendo sob o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ensinado através de palavras. O temor do Senhor é ensinado através da vida. Por isso que quando você lê aqui, diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Entesourar para os filhos o conhecimento de Deus. Quantas crianças crescem sem saber que Deus é Deus, sem saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sem saber que o Espírito Santo pode morar nela. O conhecimento que vem através da palavra. Quantos pais que deixam tantos conhecimentos, mas não deixam algo chamado sabedoria. Por isso diz assim, olha versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. No capítulo 3, o versículo 7 e 8, Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8, dizem assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Mas vem cá, ensinar isso aos filhos, às crianças? Exatamente. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. No capítulo 8, o verso de número 13, Provérbios, capítulo 8, o versículo de número 13, Provérbios 8, o verso 13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O Senhor diz: eu os aborreço. O que você vai entesourar para os seus filhos? O temor do Senhor? Mas o temor do Senhor não como se fosse ensinando numa classe de aula. O temor do Senhor sendo visto, que seus filhos, seus netos, seus bisnetos possam ver em você esta grande bênção. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E o Senhor Deus diz: eu aborreço estas coisas. Qual tesouro vamos deixar para os nossos filhos? O temor do Senhor. Entesourar para eles o temor do Senhor. Capítulo 9 de Provérbios, o versículo 10. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Capítulo 10, o verso de número 27. Provérbios, capítulo 10, o verso 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. As crianças são crianças, serão adolescentes, serão jovens, serão adultos e um dia poderão ser velhos. Mas diz, o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Quando Paulo diz que não são os filhos que devem tesourar para os pais,
Mas os pais devem entesourar para os filhos. Entesourar para eles o quê? O temor do Senhor. Quando os pais falham em não ensinar o temor do Senhor, e o temor do Senhor leva a pessoa a aborrecer o mal, os filhos podem crescer evitando o pecado e se deliciando nas verdades do Senhor. Se você virar a sua página para Provérbios, capítulo 14, os versos 26 e 27. Provérbios, capítulo 14, os versos 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Mas aonde os filhos, as crianças, vão aprender o temor do Senhor? Vendo o temor do Senhor na vida dos seus pais, vendo o temor do Senhor na vida dos seus avós. Esta geração que está agora aqui crescendo, se os pais não entesourarem para os seus filhos o temor do Senhor, o ensino da palavra de uma forma tão intensa, eles irão colher tantas lágrimas, tantos desencontros, tantas situações tão terríveis. Por isso o verso 26 diz: no temor do Senhor tem o homem o quê? Forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Tudo que toca você vai tocar a sua descendência. Você é responsável pela sua descendência. Não são os filhos que vão entesourar para os pais, mas os pais é que vão entesourar para os seus filhos. E entesourar o quê? O temor do Senhor. O temor do Senhor é aquela obediência alegre a Ele. Os pais devem entesourar para os seus filhos princípios de vida. E é bem explícito aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6, algo que é fundamental, que seus filhos, as crianças, aqueles que tocam em você, que você possa realmente plantar isso no coração, que eles possam crescer. Ah, mas pastor, eu sou solteiro, não tenho filho. Querido, você vai ter ou pode ter, algo que você vai entender, o propósito do Pai, ou você vai ensinar. Esses princípios estão aqui. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, assentado pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Verso 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando meus filhos eram pequenos, Ana Paula, o André, a Mariana, nós morávamos em um apartamento ali em Santa Teresa. Nós devíamos ter na parede, se fosse colocado assim, pouco, nós tínhamos cerca talvez de uns 10 quadros com versículos da Bíblia. Pelo menos uns 10 com versículos da Bíblia. Eles cresceram vendo. As músicas, eles cresceram ouvindo hinos. Naquela época aqueles long play grande, né, assim, mas era aquilo que eles ouviam. O temor do Senhor, aqui está algo que é uma responsabilidade nossa, ensinar os princípios. Estas palavras que hoje
te ordeno. Deus não traz sugestões, porque a sugestão a pessoa pode falar assim, tanto faz, é uma sugestão. Mas Deus não diz assim, eu sugiro que você faça isso. É ordem. Ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Sabe o que é inculcar? Bate assim. É colocar na cuca. Ou seja, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Não há um tempo que isso vai ficar fora. É todo o tempo. Em Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6. Provérbios 22, o verso de número 6, a palavra diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A grande diferença é que tem muitos pais que querem ensinar às crianças o caminho. Mas o mandamento não diz para nós ensinarmos o caminho. A Escritura diz para ensinar o caminho. No caminho. Vem cá você. Vem cá. Isso. Vem cá. Isso. Não é simplesmente ensinar a criança o caminho. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para os pais ensinarem o caminho. Qual é o caminho? O caminho é aquele. Mas a Bíblia ensina diferente. Não diz para ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. Ou seja, enquanto ele anda comigo, eu vou no caminho e vou ensinando a ele. A vida todinha é esse princípio de ensinar no caminho. Você nunca vai transferir a responsabilidade da sua criança para a babá. Não. A responsabilidade de ensinar é privilégio seu. Ensina a criança no caminho. No caminho. É verdade que ela vai crescendo. Vai ficar maior do que você. Pode ter até mais sabedoria. Mas a promessa diz que não são os filhos que vão entesourar para os pais, mas é os pais que vão entesourar para os filhos. Qual o tesouro que as crianças precisam? Qual o tesouro que elas precisam? Ter exatamente um referencial aqui na terra. É você, é você, é você. Eu tenho liberdade de falar com vocês isso. Meus filhos foram criados assim. Onde eu ia, eles iam. E eles não ficaram fora de sintonia do mundo, nada disso. Eu ia para um aniversário, eles iam. Eu ia para um funeral, eles iam. Os irmãos estão entendendo? O caminho não é ensinar o caminho. Porque muitos pais dizem assim, olha, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Não é assim. É diferente. As crianças ouvem com os olhos. Os filhos ouvem com os olhos. Os filhos ouvem com os olhos. Há um momento que aí o tempo passa. Quando as crianças são pequenas, é como um ferro que está vermelho, você pode dobrá-lo facilmente. Depois que passou aquele tempo do ferro estar vermelho, filho, para você virá-lo é tão difícil. As crianças podem vir para Jesus com 3 anos de idade, com 2 anos, podem ser batizadas. Não tem esse negócio de batizar a criança só com 10 anos, não. No momento quando ela aceitou Jesus, ela pode ser batizada. Eu vou esperar meu filho crescer e ele vai definir o que ele vai ser. Perde o tempo. Depois fica duro e nunca mais volta. O que os pais devem tesourar para os filhos? Devem tesourar para os filhos esta verdade.
esses princípios e devem levar os seus filhos a amarem o Senhor. Está escrito em Mateus capítulo 23, Mateus 22, aliás. Mateus 22, verso 37 e 38. Ensine seu filho, ensine as crianças. Mesmo você que não tem filho, você vai ensinar a quem tem filho a entesourar para os filhos. Muitas vezes o ensino que você recebe na igreja, você coloca em prática na sua vida, mas você pode guardar também para passar para outros, porque alguns não têm mais filhos, mas você tem pessoas que você vai passar esses ensinos para que essa geração seja tão diferente. Mateus capítulo 22, verso 37, ensine isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entesourar no coração das crianças esta verdade, o amor de Deus, para que ela possa saber que a razão pela qual ela vive é Deus. Que o lugar mais sublime que o ser humano pode estar é quando está de joelho diante do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É bem vertical, mas a horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um tesouro. Esse é um tesouro. Esse é um tesouro que você inculca nos seus filhos. E eles vão crescer, aprendendo e vivendo essa verdade. Mas nós devemos entesourar para eles a palavra de Deus. Este livro, que a gente levanta e dizemos, esta é a minha Bíblia. Salmo 119, o versículo de número 11. Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Na minha casa, os meninos cresceram vendo uma Bíblia grande, no lugar mais bonito da casa. A Bíblia aberta, mas havia a Bíblia também lida para eles. Eles cresceram ouvindo a palavra do Senhor. O salmo que eu acabei de ler, 119, verso 11, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A outra tradução diz: escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Não adianta você muitas vezes falar para uma criança, só não faz isso, aquilo, outro. Mas quando você diz assim, a Bíblia diz, muda completamente tudo. Porque ele cresce sabendo que tem uma palavra, que a Bíblia é a palavra do Senhor, que a Bíblia não nos foi dada simplesmente para estudá-la, mas ela nos foi dada para sermos o quê? Cumpridores da palavra. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Os pais devem tesourar para os seus filhos algo que tem que ser privilégio seu, é levar os seus filhos a Jesus. Quando você lê em Mateus 19, o versículo 13, Mateus 19, versículo de número 13. Mateus 19, versículo 13. Algumas vezes, meu coração chora quando eu vejo alguns irmãos que têm filhos ou netos, pequenos, mas não os trazem para a igreja. Você vai ver aqui, em Mateus 19, 13, dizendo assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Trouxeram-lhe. Sabe por que eles trouxeram essas crianças a Jesus? Por que eles trouxeram? Porque uma criança sozinha não tem condição de ir atrás de Jesus. Imagine uma criança de 3 anos, tem jeito dela tomar o ônibus ou vir a pé para a igreja? Não tem. Uma criança de 4 anos tem jeito de vir para a escola dominical sozinha? Não tem. Ela tem que ser trazida. Alguém tinha que trazer. Não tem nada que está aqui na Bíblia só para enfeitar. Tudo que está aqui na Bíblia é para nós colocarmos em prática, para nós espelharmos aqui. Trouxeram-lhe então algumas crianças. Amanhã é o dia das crianças. Qual o maior presente que uma criança pode receber? Um carrinho? Uma boneca? Um iPad? Um telefone novo? Coisa assim? Não. O maior legado que você pode deixar para seus filhos, seus netos, para seus afilhados, seja lá o que for, é deixar o quê? Levá-los a Jesus. Levá-los a Ele. Não são os pais, não são os filhos que vão entesourar para os pais, mas são os pais que devem entesourar para os seus filhos. E você deve deixar algo que é a oração. A maneira de você colocar tudo isso em prática. Meus filhos cresceram, sendo e vendo sempre o pai ou a mãe deles, impondo as mãos à noite e orando por eles. E os filhos crescendo, dizendo, de manhã e de noite, Pai, me abençoe. Bença, Pai. Bença, Mãe. E a gente dizia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. A bênção perdeu em muitas famílias. Eu cresci, nós éramos 7 irmãos, sempre de manhã cedinho. Primeira coisa, bença pai, bença mãe. À noite, bença pai, bença mãe. Era aquele coro, bença pai, bença mãe. E eles diziam, Deus te abençoe. Amanhã é o dia das crianças. Quantas crianças vão receber presentes, até de pais crentes, mas não vão receber o quê? A bênção. A bênção. Agora, como fazer isso? Como entesourar tudo isso? É pelo exemplo. É pela oração, pelo ensino, com a graça e com a ajuda de Deus. E eu queria terminar deixando 2 versículos que são tão fortes. O Velho Testamento termina no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4. O último verso de Malaquias, capítulo 4. O verso de número 6. O Velho Testamento termina, e entre esse versículo e até o Evangelho de Mateus, vão passar 400 anos. 400 anos onde não houve uma voz profética até o nascimento de Jesus. Mas termina, fecha o ciclo. O primeiro verso da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio da criança, ela precisa entender que Deus é o Criador dos céus e da terra. E termina a Bíblia dizendo, o Velho Testamento dizendo assim, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Na terra nós só temos 2 realidades, a bênção e a maldição.
Na vida nós só temos também a bênção e a maldição. É uma escolha. Mas Deus não quer ferir a terra com a maldição. Ele quer trazer a bênção. Leia Lucas capítulo 1, o verso 17. Lucas capítulo 1, o verso de número 17. Lucas capítulo 1, 17 diz assim: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Foi esta unção que João Batista recebeu. Ele foi esta voz que se levantou 400 anos depois da voz de Malaquias. E a unção estava sobre ele. E o Senhor disse: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Agora a pergunta é essa: o que caracteriza a conversão de um pai ao filho? Um pai convertido a seu filho é capaz de fazer confissão de amor. O pai deve sempre dizer ao seu filho, não importa a idade, ele pode ter apenas 3 anos, 2 anos, 7 anos, ou ter 39 anos como a Ana Paula, como o André com 37, a Mariana com 30, eu ainda os coloco no colo e falo: papai ama vocês, papai te ama, papai te ama, mamãe te ama. Os filhos precisam, estão careca de saber que a gente ama eles, mas nós precisamos verbalizar isto. É preciso que eles ouçam a nossa voz e fazer essa confissão de amor aos filhos. Quantos que crescem cheios de traumas? Quantas meninas hoje que com 12 anos, 13, 14, 15, já bagunçaram a vida toda, já foram para os motéis com os namorados, porque nunca ouviu o pai dizer assim: papai te ama. E quando o primeiro safado aparece e diz: eu te amo, ela não entende. Porque nunca de ninguém, nem seus pais, disseram: filho, filha, papai te ama. Um pai convertido ao seu filho é um pai que disciplina sem raiva. Há uma diferença quando o filho aprontou e você tem que discipliná-lo. Faça assim. Nunca discipline com raiva, porque vira vingança. Discipline com amor. Amar não é deixar de disciplinar. A Bíblia fala sobre a vara. A sociedade diz, e o próprio governo diz, mas nós ficamos com a palavra do Senhor. A disciplina nunca deve ser feita com raiva. Pá! Não. É toda uma maneira cheia de amor, cheia de amor. E Deus preparou uma parte pedagógica no nosso corpo para receber a disciplina em amor. Você está sentado em cima dessa parte. Um pai convertido ao seu filho é um pai que oferta perdão sério. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não levar em conta. Tem pais que vivem uma situação tão complicada, porque ele sempre fica cobrando o erro, e a criança cresce sem ter o perdão. Perdão sério, pagou a dívida, foi paga. Não fique cobrando de novo. Não fique cobrando de novo. Temos que perdoar, perdoar não esquecer. Perdoar não levar mais em conta.
Um pai convertido ao seu filho é um pai que manifesta profundo desejo de aproximação. Ninguém deve ser mais próximo do filho, dos filhos, do que os seus pais. Não é nem os avós, são seus pais. Essa aproximação com o pai, com a mãe, é isso que traz para essa criança essa compreensão tão grande. A alegria que o pai tem de estar com seus filhos. A alegria de ter os filhos. Ser próximo, junto. Uma característica de um filho convertido ao seu pai. Primeiro, é um filho que tem desejo de estar próximo do seu pai. Ele quer estar próximo do pai. É verdade que há um tempo que ele já vai ter mais amigos, mas durante esse tempo pequenininho, ele tem que gostar tanto dos seus pais. Quando eu falo pai aqui, é pai e mãe. Tem que gostar, é aquele desejo de estar próximo dos seus pais. Segundo, é um filho que aceita incondicionalmente os seus pais. Não aceita por condições. Cada família tem a sua própria estrutura. Tem filhos que não aceitam seus pais porque seus pais são pobres, não têm dinheiro. Outros não aceitam seus pais porque os seus pais não estudaram. Outros não aceitam seus pais porque o casamento foi uma bagunça, no meio do caminho os dois separaram. Mas os filhos têm que aceitar incondicionalmente seus pais. Sendo eles casados, o casamento acabou, mas ele continua sendo pai, ela continua sendo mãe, mesmo que os cônjuges agora mudaram. Mas não deve existir no filho aquela amargura que o impede de ver o pai como pai e a mãe como mãe. Também, uma característica de um filho convertido ao seu pai, aos seus pais, é um filho que faz confissão de amor também. E essa confissão de amor é sempre dizendo: papai, mamãe, eu te amo. Eu te amo. Eu tenho guardado lá nas minhas gavetas cartinhas e cartinhas, aqueles papeizinhos assim, quando os meninos tinham 3 aninhos, 2 aninhos, 5 aninhos, aqueles desenhinhos que vinham da escola, tudo rabiscado, e é escrito assim: papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Eu não jogava essas coisas fora, está lá. E hoje, ano que vem a Ana Paula faz 40 anos. Mas esse pedacinho de papel, como que fala o meu coração ainda? Um filho convertido aos seus pais, eles fazem confissão de amor. Também são filhos que se dispõem à obediência. O dever dos filhos, até eles casarem. A palavra diz: filhos, obedecei os vossos pais. Quando casa, o elo da obediência é rompido. Porque os filhos não devem mais obediência aos pais depois que se casam. Mas eles continuam devendo algo chamado respeito e honra e amor. Mas a obediência termina. Igual muitos pais, algumas vezes querem intrometer na vida dos seus filhos depois que casam, aí a coisa fica confusa, muito confusa. Não é esse o princípio. Um filho convertido ao seu pai é um filho que faz parte dos planos de seus pais. Isso faz parte da história e da vida. Agora, o que pode acontecer quando pais e filhos não se convertem um ao outro? Vamos ficar em pé e vamos terminar vendo isso. O que pode acontecer quando pais e filhos não se convertem
uns aos outros, um ao outro. Primeiro, surge a maldição. A maldição das amarguras recíprocas. Surge revolta, lares frios, drogas, homossexualismo, porque faltou exatamente isto. Agora, pais convertidos a Deus são pais convertidos aos seus filhos. Quando um pai diz, eu sou convertido a Deus, ele tem que dizer também, eu sou convertido aos meus filhos. Filhos convertidos a Deus são filhos convertidos aos seus pais. Que nesse dia, chamado Dia das Crianças, não importa que seu filho já tenha 50 anos e você já seja bisavô. Ligue para o seu filho já de 60 anos. Ó, papai está mandando um abraço aqui para você, viu? É seu dia hoje. E lá do outro lado, com a dentadura quase caindo já, vai dizer, obrigado, papai. Obrigado. Se seu pai é vivo, sua mãe, mesmo você tendo a idade que você tem, você continua sendo para eles aquela criança ainda. Aquela criança. E se você perguntar, papai, como que eu era quando eu tinha 5 anos? Ele vai rir até aqui e vai contar tantas histórias para você. Se você, irmã, ligar para sua mãe, que está viva ainda, e perguntar, mamãe, como que eu era quando eu tinha 10 anos? Sua mãe pode estar quase caducando já. E ela vai começar a lembrar, falando, filha, eu comprei para você uma fita branca, não esqueci disso. Comprei um brinquinho, eu não tinha dinheiro para comprar aquele brinco. Mas sabe o que eu fiz? Eu tinha um brinco que eu ganhei do seu avô. Eu vendi aquele brinco e comprei aquele brinquinho para você. Nós sempre somos crianças. O Dia das Crianças não é simplesmente só isso é um momento assim de tanta lembrança. A palavra diz que o Senhor haveria de converter o coração dos filhos aos pais, mas é também de converter o coração dos pais aos seus filhos. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Há uma música que o André fez e nós vamos cantar, que diz, eu em minha casa. A casa não tem nada a ver com tijolo e cimento. A casa é a família. Olha, outra coisa, até eu vou aproveitar agora só para dar uma cutucada para vocês, hein? Se o seu filho vê você indo embora do culto antes dele terminar, se ele crescer na igreja, ele nunca vai ficar no culto até terminar também. Compreende? Porque os filhos ouvem com os olhos. Guarde no coração isso. Não existe nada, nós somos o espelho. Por isso que a palavra diz aqui, o texto que eu li, que ficou tão forte no nosso coração. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais vão entesourar para os filhos. Os filhos não vão entesourar para os pais, mas somos nós pais que vamos entesourar para os filhos. E você vai profetizar, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No próximo ano, daqui 1 ano, se Deus quiser, você vai me procurar no final do culto e vai falar, pastor, meus filhos não eram salvos, mas hoje todos meus filhos são. Meus netos não eram salvos, mas todos meus netos são. Meu marido não era salvo, mas hoje, olha aqui do meu lado, tão penté que ele é. Levante a mão do seu irmão e vamos orar cantando.
lar e quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e com perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: será abençoada, será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, e com perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode dar um amém ao Senhor? Amém. Esta é uma profecia e uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Põe as suas duas mãos sobre seu coração. Feche seus olhos por um instante. Sobre você que já tem Jesus, talvez você seja o primeiro da sua casa a se converter, talvez seja o segundo, mas há uma profecia sobre a sua vida, uma promessa que diz que toda a sua casa, toda será salva. Creia nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Comece a viver essa realidade, sendo pais convertidos aos filhos,
e os filhos convertidos aos seus pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. A terra é sua própria família e a sua própria vida. Feche seus olhos, põe sua mão no coração e diga: Senhor Deus, eu te agradeço tanto pelo ensino da tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a jamais esquecer do que eu ouvi. Não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu quero, Senhor, ver a minha geração salva. Por isso, Senhor, eu abençoo o irmão que está ao meu lado, para que jamais ele se esqueça do que ele ouviu. E nesta hora, eu me identifico com todos que estão aqui, que ainda não se entregaram a Jesus, ou estão fora do caminho. Eu oro como se fosse ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Mas nessa hora, eu ouvi que tu és o Salvador. Então eu abro o meu coração e eu te convido: Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava com o Senhor, mas me desviei, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos com os olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Por você que estava andando nos caminhos dele e se afastou, se desviou, mas hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte. E o sinal é que você levante uma das suas mãos, sem constrangimento algum. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com ele, levante bem alta a sua mão. Estou vendo a mão daquela moça de blusa verde. Levante bem alta a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas, sem constrangimento algum. Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus. Você que se reconcilia com ele. Isso, pode abrir os olhos. Agora eu vou pedir algo. Enquanto nós vamos cantar essa mesma música, todos vocês que levantaram as mãos, deixe seu lugar e venha até aqui. Talvez vai ser difícil você dar esse passo. Sua perna vai ficar pesando 1 tonelada. Mas deixe o seu lugar em nome de Jesus e venha até aqui. Nós vamos orar por você agora. Todos em pé agora. É batalha espiritual. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você. Todos que levantaram a mão ou não levantaram, deixe seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus. Jesus abençoe você. Jesus te abençoe. Pode vir. Pode ajoelhar aqui. Pode ajoelhar. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento do céu. Esse é o momento do céu. Esse é o momento. Seja um homem ou uma mulher, jovem, criança, vem. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida com Deus? Você que nos assiste, não sei aonde, mas esta é a hora de Deus também para a sua vida, porque Deus sabe onde você está e como você está. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus,
não o tomou como seu Senhor e Salvador, esta é a hora de Deus para você. De você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de você voltar, e pode ser agora. O telefone que aparece, 3429-9550. Você pode ligar agora. Queremos orar por você, deixando a sua vida na vida do Pai. Estamos aqui em Belo Horizonte e aqui o código é 031-3429-9550. Eu quero pedir meus pastores para se aproximarem. Vocês que estão aqui ajoelhados podem ficar em pé. Chega aqui bem perto de mim. Mais vidas estão chegando, podem chegar. Pai querido, nesta hora, contempla esses corações que se rendem ao Senhor. Deles ligamos todo o poder das trevas e ligamos, ó Pai, cada uma destas vidas com a Tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor, que jamais possa faltar sobre eles a graça da Tua bênção. Preserva-os, ó Pai, sob a bênção do Senhor, para que possam viver como filhos amados e queridos, em nome de Jesus. Amém. 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 No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Tudo é tão novo para vocês, mas nessa caminhada vocês não estarão sozinhos. Queremos cuidar de vocês, queremos abençoar vocês. Vocês hoje têm uma família, que é aqui a Igreja da Lagoinha. Nos importamos com você, e você pode contar conosco.